Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da eletroestimulação, da eletroterapia. Será que vale a pena ter aí no seu arsenal, no seu hall de terapias, a eletroterapia? Será que é um recurso interessante para que você faça um investimento e possa disponibilizar para os seus pacientes aí no seu dia a dia? Logo de início eu digo para você que sim, é claro que é. Não só no começo de um trabalho de reabilitação, mas até o final de um trabalho de reabilitação, você tem oportunidades de acelerar os seus processos de recuperação. Existem momentos em que você vai trabalhar uma grande parte da sua sessão juntamente com os recursos físicos, os agentes físicos, e a eletro é um deles. E também tem aquele momento que ela é fundamental em uma parte específica para levar o seu paciente para uma alta. Então, eu aproveito esse momento para dizer para você que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações sempre que estivermos aqui com novas aulas, com novos conteúdos. Veja só, quando estamos falando sobre eletroestimulação, existem muitas dúvidas por parte de vários terapeutas que ainda não estão trabalhando com eletro, mas também tem aquela porção de terapeutas que trabalham com a eletroestimulação e têm dificuldades em definir os objetivos, em definir para onde caminhar com as oportunidades, com as opções que nós temos dentro da eletro. Então vamos lá. Se a pergunta fosse, quando que eu devo trabalhar com TENS e quando eu devo trabalhar com FES, com eletroestimulação funcional, ou uma eletroestimulação a nível de ganho de força muscular, ou a nível de ganho de massa muscular em recuperação para o meu paciente? A resposta ela já foi dada só nesse início de trabalho. Por quê? Veja bem, se o seu objetivo é trazer condicionamento, força, treino muscular, exercitação, funcionalidade, não tenha dúvida. Não pode existir a dúvida de, olha, devo começar com a TENS? De forma alguma, se você já tem o objetivo, seu paciente já está pronto para treino, para exercitação, você deve entrar diretamente com a FES, com a eletroestimulação funcional, ok? Por que disso? Porque não faz sentido você pegar um aparelho de TENS, ou melhor, uma corrente elétrica denominada TENS, com objetivos específicos, mas que não são os objetivos de fortalecimento, de uma maneira mais fácil de trabalho, como você consegue com o seu equipamento quando você modula ele para trabalhar no modo FES. Então, se a dúvida era trabalhar com TENS, depois com a FES, quando começar com uma, quando começar com outra, você pode responder com este único passo. Qual é este único passo e certeiro? Bom, se eu tenho o objetivo de treino muscular, de exercitação, vou diretamente com a FES, não tenha dúvida disso. Porque se você está trabalhando com a TENS, você já deve canalizar o seu raciocínio para situações como eletroanalgesia, um paciente que apresenta dor, e essa dor é o principal foco do seu trabalho, da sua atuação naquela sessão, naquele momento. Se por outro lado, o seu objetivo é trabalhar com o paciente trazendo um manejo de tônus muscular, no sentido de relaxamento muscular, um alívio para esse paciente, você vai trabalhar com a eletroestimulação a nível de TENS, sem dúvida nenhuma. Se você tem objetivos dentro da terapia, cicatrizantes, a corrente elétrica, a TENS, vai te direcionar melhor para alcançar estes objetivos. Por quê? Onde é que está a divisão? Onde é que está o ponto em que eu posso me basear mais certeiramente? Quando você pensar, então, em FES, em eletroestimulação funcional, ou quando você pensar em treino, em exercitação, em promover funcionalidade, entenda que em um equipamento, seja FES, seja corrente russa, seja corrente australiana, que você vai trabalhar eletroestimulação, e aí vai entrar, obviamente, o funcional, você tem um equipamento com blocagem de pulsos, com situações e recursos que te fornecem melhores condições para treino muscular do que se você trabalhar com a TENS. Porque veja bem, trabalhando com a TENS você não tem a oportunidade de modular rampas de trabalho. Como nós já falamos em outros conteúdos, fazendo agora uma recapitulação, as rampas de trabalho elas simulam as condições de um exercício. Então as rampas de trabalho te trazem a condição de dar mais ênfase para uma contração isotônica concêntrica ou para um momento isométrico do exercício, ou ainda, se você deseja dar maior ênfase para uma fase excêntrica da contração, tudo isso fica disponível por conta do manejo das rampas que estão presentes na australiana, no modo de estimulação, na russa, na própria FES. Com a TENS você tem um estímulo contínuo e esse estímulo contínuo ele já te traz outros níveis de trabalho. Então só voltando aqui e pensando novamente no que a gente falou anteriormente. Se eu trabalho com a TENS,
Eu penso em alívio de dor, analgesia, relaxamento muscular, uma melhor condição tônica, se for um paciente que está hipercinético em alguma funcionalidade. Eu penso em cicatrização, então um processo inflamatório, o manejo de um processo inflamatório. Se dentro desse processo de reabilitação você tem a necessidade de melhorar a informação proprioceptiva para esse paciente, a TENS é um ótimo estímulo para isso. Quando você tem a necessidade de também promover uma propriocepção melhor, de maneira que o seu paciente reconheça melhor aquela estrutura, aquela musculatura, mas o seu objetivo já é o treino, não faz sentido você ficar perdendo tempo com a TENS. Não seria uma total perda de tempo, claro que não, mas se você tem a FES, se você tem um instrumento com ritmos de trabalho que se assemelham ao treino muscular, à funcionalidade que você tanto quer, não tenha mais dúvida. Parta para uma exercitação, para uma funcionalidade com a corrente elétrica que te fornece as rampas de trabalho. Não tenha dúvida, parta logo para uma FES. Muito bem, falando sobre estes efeitos, nós podemos utilizar então a eletroestimulação, a eletroterapia, a eletroanalgesia com vários objetivos específicos. Quando eu penso em trabalhar com uma corrente elétrica, eu devo encaixar ela dentro dos meus propósitos, dos meus objetivos, de acordo com a fase do processo patológico, da disfunção que esse paciente apresenta. Então, o que direciona você a escolher qual a forma de trabalhar com o seu equipamento de eletro, na verdade, não é a opção que está no equipamento por si só. Ela está ali esperando que você determine, que você diga para o equipamento que o seu paciente possui X disfunção e o objetivo do momento é este. Então, pensando de uma forma resumida, mas em ordem de evolução de um quadro, se você tem um paciente que chegou para você, por exemplo, como um pós-operatório, pós algum tipo de lesão, onde houve um trauma, onde você visualiza morte celular, necessidade de recuperação de tecidos, então este é um momento, é uma fase em que não é compatível com o treino funcional. Então, se for este o momento, a sua realidade, sem dúvida alguma, você vai utilizar os efeitos da TENS. Aí você deve, então, definir quais dos objetivos você vai promover o foco para esse teu paciente. Se é uma situação mais delicada, onde você precisa gerar nesse paciente um alívio de desconforto, de dor, por exemplo, você vai canalizar a sua TENS com frequências específicas que possam trazer para você uma melhor analgesia. Ponto. Por outro lado, se você está numa fase que ainda há presença de dor, mas você também visualiza outros sinais inflamatórios, você tem edema, você tem uma necessidade de reparação tecidual, que é prioridade maior do que a dor, então você, dentro da estimulação com a TENS, vai priorizar uma frequência mais adequada para este momento onde você quer um controle de quadro inflamatório. Um outro momento bem distinto, já não pensando mais em quadro inflamatório agudo, um quadro inflamatório mais delicado, mas numa situação onde você se depara com a necessidade de trabalhar o relaxamento muscular, manejar esse tônus para uma adequação que vai te permitir depois melhor funcionalidade, então você tem dentro da TENS uma outra oportunidade com uma escolha de frequência mais certeira para você direcionar o paciente para um relaxamento muscular. Ponto aí também. Pensando agora um pouquinho mais à frente, se você já está com esse paciente em um período onde você passou por essa disfunção esteve em situações de evolução, de quadro agudo, e você teve ali a necessidade de trazer para esse paciente todo esse manejo, estas correções do processo, e chegou então agora num novo cenário, onde é que eu quero chegar? Um novo cenário onde o seu paciente está pronto para o treino, para repetir situações funcionais do seu dia a dia. Então o paciente chegou, tem uma disfunção, você cuidou dessa disfunção nos estágios mais delicados e está com ele em um ponto de transição para retorno da funcionalidade, você também está combatendo aí um dos sinais da inflamação, que é a perda da função, mas aí você se encontra num momento mais avançado, onde este sinal que provém aí de um processo inflamatório está limitando a funcionalidade. Então é um momento de treino. Você experimenta diminuição de força muscular, talvez até atrofia da musculatura e precisa condicionar esse paciente. Este momento é um momento importante para você pensar na transição do uso da eletro de TENS para FES, mas o que eu quero que você entenda é que chegou num determinado momento, o que vai dizer para você qual é a corrente elétrica que você deve escolher, a forma de trabalho elétrico, é justamente a condição que o seu paciente se encontra. Se ele tem condição de realizar o exercício para a funcionalidade, mesmo que essa condição ainda seja muito precoce e imatura, você pode fazer a transição dos seus estímulos elétricos
para funcionalidade, ou seja, trabalhar com fez, corrente russa, corrente australiana, enfim. Este é o ponto onde, sim, cabe você ter um pouco de dúvida. Será que eu continuo com a TENS ou já parto para uma funcionalidade? Então aqui é onde muitos se deparam com aquele ponto inicial que eu coloquei para vocês, a dúvida inicial, TENS ou fez? Se você já excluiu os efeitos inflamatórios, as situações mais delicadas, dor, não é analgesia a sua questão, não é relaxamento muscular que você deseja, não é manejo de quadro inflamatório que você deseja, pronto, aqui você já estabeleceu o ponto de transição para funcionalidade, desde que o paciente esteja demonstrando para você que ele é capaz dessa funcionalidade. Então, a partir desse momento, é hora sim de partir para o uso de uma eletroestimulação funcional. E aí você começa a utilizar, a fazer o trabalho com a eletrofuncional e dentro desse trabalho de eletrofuncional, você vai priorizar o quê? Vai priorizar as situações que são inerentes ao exercício. Então, se o paciente demonstrou para você dificuldade na realização, cabe a você determinar se este paciente está com esta dificuldade por falta de força, falta de treino, ou porque algum dos sinais inflamatórios ainda é muito presente e está inibindo este momento de evolução. Percebe? A sua avaliação deve priorizar o estado em que o seu paciente se encontra. Qual é o momento de evolução que esse paciente está? Então, pessoal, este é o ponto ideal para você definir a transição entre um tipo de trabalho com corrente elétrica para outro. Percebeu, avaliou, comprovou que o seu paciente está apto para exercitação voluntária, parte para fez. Mas Alisson, e se eu analiso, avalio esse paciente e percebo que ele ainda não é capaz de realizar a função sozinho? Então, nesse momento, você deve definir se os sinais inflamatórios são prioridade, continue trabalhando com a TENS nas suas especificidades, ou se esse momento é um momento que você já pode iniciar o estímulo com a fez. Mesmo que o paciente não desenvolva a função, você já está utilizando a própria fez como um ótimo de um estímulo proprioceptivo, preparando ele para logo mais, em pouco tempo, em poucas sessões, passar a desenvolver a ação funcional sozinho ou esta ação funcional, mesmo que parcial, e aproveitando a associação com o estímulo elétrico que pode te auxiliar a completar esse exercício ou te auxiliar a iniciar e desenvolver uma parte desta funcionalidade. Percebe então o momento de transição? Então este paciente agora ele não está mais num momento de edema, processos inflamatórios que são muito presentes. Ele está numa situação onde ele deve realizar exercitação, onde ele precisa do treino funcional. E esse momento, esta condição, ela separa muito bem se você continua com TENS ou se você continua com fez. Agora olha só que interessante. Vamos pensar no seguinte cenário. Você trabalhou uma sessão com o paciente, buscou funcionalidade com ele, iniciou esse treino com ele, até inseriu a eletroestimulação para auxiliar neste treino e, ao reavaliar, no dia seguinte, conversar com esse paciente, verificar os resultados após esta sessão, você identificou o aumento de algum dos sinais inflamatórios que ele estava até o exato momento. Tudo bem até aí, sem problema algum. Você encontrou um ponto de transição. Reavalia este paciente e verifica se estes sinais que apareceram, estes resquícios dos sinais inflamatórios ressurgiram, se eles estão realmente em nível ou necessidade de que você traga ele para uma terapia de TENS novamente, focada em alguns dos objetivos iniciais, para remanejar o processo e continuar a partir desse ponto. Porque isso é muito possível, que você inicia o treino e o paciente tenha uma reagudização dos sinais que ele vinha experimentando. Mas deve ser uma reagudização controlada, ou seja, nada fora de um planejamento, algo que você vai resolver na próxima sessão, no próximo atendimento e ir condicionando ele para a entrada funcional. Então, nesse jogo de escada, sobe um degrau, ele teve um aumento de algum dos sinais. Você faz um apoio no degrau de baixo, faz a transição, vai para o degrau de cima de novo, novamente. A partir daqui, leva esse paciente para a funcionalidade. E a partir do momento que você experimenta um pós-sessão de treino, tudo estando ok com o seu paciente, você já vai planejando agora a evolução dentro da eletroestimulação com a fez. Então ali você vai passar em frequências específicas de treinamento, assim como você pensa em cargas específicas de treinamento se estivesse
com esse paciente em uma academia, por exemplo. Então a analogia ela fica muito oportuna para esse momento. Eu começo com carga menor com esse paciente, experimento através de uma nova avaliação os resultados que você obteve. Se estes resultados foram satisfatórios, o paciente vai caminhando legal, você vai progredindo dentro da sua eletroestimulação. Progredindo em nível de intensidade, a cobrança do exercício, o nível de força e funcionalidade que você vai aplicando. E isso você vai manejando também juntamente com a frequência, com a largura de pulso e com a intensidade que você aplica na tua própria fez. Até chegar num degrau de normofuncionalidade ou até mesmo levar esse paciente um passo além, ganhando uma força, um volume de funcionalidade mais treinado para que você possa ir desmamando esse paciente das sessões de maneira que ele possa continuar, independente do seu trabalho, levar as funções do dia a dia de maneira independente. Então, uma trajetória aí progressiva para hoje, desde o início de um paciente mais complexo, com processo inflamatório presente, até um momento em que você pode conduzir esse paciente para uma funcionalidade independentemente. Ok? Espero que você tenha compreendido essa linha de raciocínio e se ficou alguma dúvida, assim como eu falei lá no começo, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe suas dúvidas, que nós vamos trabalhando em cima disso. Deixe as pontuações também de acordo com o desenvolvimento do seu trabalho aí e vamos analisando juntos, vamos trabalhando juntos, porque é como eu sempre digo, juntos nós vamos muito mais longe. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.